Olá, tudo bem? Estamos começando mais um SESMOcast aqui da UDESC. Meu nome é Cleverson, acadêmico de Administração Pública. Está junto comigo aqui a minha colega, a Fernanda. Deixar ela se apresentar para vocês. Meu nome é Fernanda, nós somos acadêmicos da segunda fase de Administração Pública no UDESC e hoje nós vamos entrevistar o vereador Marcos Paulo Batista de Souza, mais conhecido como Marquinhos. Marquinhos, muito obrigado por vir aqui junto conosco. Marquinhos, ele é, como conhecido, é natural de Caçador, formado em processos gerenciais e empreendedor do setor de eventos e gastronomia. Com 11 anos de experiência como assessor parlamentar, foi eleito a vereador pela legislatura 2025-2028, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento da comunidade. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Cleverson. Boa noite, Fernanda. Obrigado pelo convite. É um prazer, me sinto honrado estar aqui para contribuir com o trabalho de vocês. Então, Marquinhos, ele tem uma trajetória, já como a gente disse, há 11 anos ele teve como assessor, né, até então, da prefeitura, foi assessor do vice-prefeito, depois assessor do vereador o D'Agostini, e em 2025 assumiu o pleito como vereador do município. Marquinhos, o que te motivou para entrar na gestão pública? Então, Cleverson, como você falou, eu fui por 11 anos assessor do ex-vereador Moacir D'Agostini e também por 1 ano e alguns meses assessor do atual prefeito, hoje, na época, então, vice-prefeito Alencar Mendes. E durante este período aí de 12 anos, também tive uma passagem pela Secretaria de Agricultura como diretor. E nesse tempo a gente aprendeu também que o serviço público é muito importante. Muito importante porque você ouve muitas pessoas hoje falar que não gostam da política. Você ouve muito isso. Eu não gosto de política porque eu vejo na TV isto, aquilo, corrupção. Porém, é um erro. Esse é o pior erro do ser humano, é falar que não gosta de política. Por quê? Porque quem não gosta de política é comandado por quem está na política. Ou talvez porque goste de política. Nós respiramos política, isso você, a colega aqui, a Fernanda, nós respiramos política 24 horas por dia. Por quê? Se fala em ter uma creche na cidade, é com recursos públicos, é através da política. Sim. Se fala em hospital, em saúde, tudo é política. Este ambiente que nós estamos, um ambiente escolar, aí recentemente, alguns anos atrás, ele foi todo reformado, ampliado, através do quê? Dos recursos públicos via política. Então, dessa maneira, como eu trabalhei como assessor, o vereador que então, meu ex-vereador, o Moacir D'Agostini, não iria mais concorrer ao pleito, eu recebi o convite, confesso que fiquei 30, 40 dias pensando, mas vendo a possibilidade de também contribuir com o nosso município, eu acabei aceitando o convite, o desafio, e deu certo, já está para fazer 1 ano aí que houve as eleições e a gente conseguiu a eleição. E como que foi a sua trajetória até chegar nesse cargo de vereador? Visto que você veio, né, ali da gastronomia, do setor de eventos. Então, eu trabalhei no setor privado por muitos anos. A gastronomia foi pós-política, né? Então, o evento não, comecei no setor de eventos desde o ano 2001.
Mas durante esse tempo em que eu estive como assessor, me despertou também o interesse, porque você passa a ver, você vê tudo com antecedência, o que se vai acontecer no município, no estado, talvez até no Brasil, você vê com antecedência, acaba te despertando uma curiosidade, e você vê o desejo, mesmo com o assessor. A função do assessor ela é muito importante, porque o assessor é o espelho, ou assessora, é o espelho do vereador, do prefeito, do governador, do presidente, né? Porque você trabalha com pessoas. E quando você trabalha com pessoas, eu sempre me coloquei como assessor, como eu me colocava do outro lado. Quando eu chegava em um órgão público, é tão ruim você ser mal recebido. Você chega aí, não vou dizer que aconteceu nestes órgãos, vou citar alguns exemplos. Aí, hoje tem a BRK, ou em um banco, em um cartório, própria prefeitura, você chega, você pega uma pessoa com a cara emburrada, com a cara amarrada, te recebe mal. E eu sempre tentei conduzir, trabalhar totalmente ao contrário disso que eu presenciei em alguns órgãos. Eu sempre, um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, oferecer uma água para a pessoa, porque quando a pessoa chega nesses órgãos, normalmente ela vem com um problema. Então, nada mais que uma simpatia e a força de vontade para ajudar a pessoa. Então, isso me conduziu também a aceitar este convite para estar hoje como vereador. E visto, Marquinhos, que as pessoas têm diferentes percepções do mundo, como que você concilia os seus valores e princípios com uma gestão pública? E o que tem como princípio da sua vida? Então, Cleverson, os valores, hoje a gente tem que valorizar muito a família, né? Família em primeiro lugar, Deus. Eu acredito muito em Deus, eu frequento a igreja, não é porque eu trabalho no ramo de eventos que parece que o ramo de eventos é desleixado do ramo, né, evangélico, mas não, eu frequento a igreja, eu valorizo muito a família, Deus, os amigos, os amigos verdadeiros, né? E de certa forma a política você acaba criando, se envolvendo, se englobando em um universo mais amplo, com mais pessoas, você tem mais contatos com a imprensa. A imprensa hoje, falando a nível de caçador, nós estamos num estágio bem avançado, tem excelentes profissionais na imprensa, e então o mundo se torna mais amplo. E eu tenho uma visão assim da política, tentando sempre contribuir para o melhor do município, que o vereador, as pessoas às vezes confundem o trabalho do vereador. As pessoas acham que o vereador ele vai executar. O vereador não executa. Quem executa, quem faz as obras é o prefeito, é o executivo. Então, o legislativo, qual que é a função do vereador? É fiscalizar, legislar, e talvez o maior ponto do vereador, a maior força do vereador é o poder do voto. Nós tivemos recentemente aí a votação onde o executivo queria retirar as emendas impositivas, que o vereador tem hoje cerca de 700 mil reais, que ele tem aí 250, 260 mil que é obrigatório repassar à saúde, e os outros 500 mil você destina para entidades como a PAI, AMA, APAS, entre tantas outras. Então, o executivo querendo retirar essas emendas, eu fui analisando a fundo o projeto, achei que não era viável neste momento retirar, porque a gente acaba fazendo algo que até o executivo às vezes tem vontade de executar, de fazer uma melhoria num hospital, na AMA, na APAI, e a gente consegue destinar o recurso para fazer uma melhoria, se comprar um equipamento. Então eu fui contrário e acabamos não deixando acabar as emendas impositivas. Até isso, dessas emendas ali, eu tive acompanhando um pouco
as ações ali, e realmente, né, então tem bastante entidades que necessitam desse apoio, né, e graças aos votos dos vereadores ali que tiveram à frente, ainda continuam com essas emendas. Marquinhos, como que você concilia os seus valores pessoais, né, por exemplo, a religiosidade, com a gestão pública, que precisa ser impessoal? A religião eu acordo, eu agradeço a Deus porque eu vejo da seguinte maneira: todos os dias nós temos uma oportunidade de ser uma pessoa melhor e de contribuir com algo para a sociedade, para a família. Então, todos os dias é uma nova oportunidade. À noite, antes de dormir, eu também faço uma oração, agradecendo a Deus por mais aquele dia. E no meio público, é uma coisa assim que você tem que estar antenado o tempo todo. E quando se vê em projetos, você é o para-choque da população. Quando se vê um projeto, eu particularmente, como assessor, já fazia isso. Eu pego um projeto, eu leio, vírgula por vírgula, frase por frase, palavra por palavra, tentando não errar, aliás, porque nós não somos perfeitos, mas tentando sempre fazer o melhor, porque nós temos um município aí com cerca de 80 mil habitantes e tudo se define ali. Prefeitura e Câmara de Vereadores. O prefeito precisa muito do legislativo dos vereadores para se conseguir tocar uma cidade. Então, separando isso e os valores pessoais, a gente tenta sempre ser uma pessoa boa e também, como agente político, também sendo um bom agente político para contribuir para se ter uma cidade melhor para nós, para nossos filhos, para nossos amigos, parentes, familiares e toda a população. Então, fechamos o primeiro bloco, vamos iniciar o segundo já. Agora vamos falar um pouco sobre atuação, Marquinhos. Como você define as suas prioridades da atuação desse teu pleito eleitor, desse teu mandato? Então, o vereador ele é o para-choque da população, né? Todos os dias você recebe mensagens, as pessoas te procuram pessoalmente, te ligam, problemas rotineiros, buraco no asfalto, o agricultor com problema nas estradas, nos acessos, problema no posto de saúde. Então, assim, não existe eu não tenho uma prioridade exclusiva. A gente tenta resolver tudo de uma maneira que contemple a todos, que agrade a todos. Como eu já falei agora, nós somos o para-choque da população, a gente faz esse meio campo entre o cidadão e o poder executivo, tentando resolver sempre da melhor maneira possível e muitas vezes obtendo sucesso. Mas problemas se tem todos os dias e assim como vem os problemas, muitos se resolvem, muitos demoram algum tempo a mais, mas vai se resolvendo, na medida do possível vai acontecendo. E quais são os maiores desafios que você sente para transformar as demandas populares em políticas públicas viáveis dentro das limitações orçamentárias que o município impõe? Então, nós tivemos audiência pública essa semana, um problema sério que o Executivo já está enfrentando. A arrecadação caiu cerca de 6%. 6%, você falando, parece que é um número baixo, mas aí em cerca de 450, 500 milhões que a administração arrecada por ano, 6% durante um ano daria 30 milhões. 6 vezes 5, 30 milhões, então é um bom dinheiro. E os recursos são poucos, as prioridades, as necessidades são muitas, né? Eu vejo que hoje, Caçador, outro dia até eu fiz um comentário, se você puxar aí há 20 anos atrás, Caçador tinha 2 hospitais,
Porém, Caçador cresceu, a população aumentou, mais bairros, mais empregos, e nós temos hoje um hospital. O Hospital Maicê se modernizou, o Hospital Maicê aumentou, novas alas, mas e se nós tivéssemos 2 hospitais? Também o outro teria se modernizado, mais aumentado, mais alas, mais médicos. Então eu cito a saúde vejo como um problema também, que, como você falou, poucos recursos, a arrecadação caiu, mas o governador esteve aí há 2 semanas atrás anunciando inclusive o aumento, mais recursos, modernizando o Hospital Maicê, mas em meu ponto de vista, você colocou muito bem a pergunta, é pouco recurso para uma necessidade do município que sempre vem crescendo, principalmente em área de saúde, muito se fala em saúde, né? E eu vejo que essa seria uma necessidade. Hoje Caçador talvez precisasse de um outro hospital, um segundo hospital, mas devido às limitações de recursos, se torna inviável hoje, difícil de acontecer, né? Marquinhos, e quais as habilidades de um gestor público precisa desenvolver para equilibrar a cobrança da população por soluções rápidas, como trâmites burocráticos e legais, que geralmente tornam um processo mais lento? Então, o cidadão ele não entende muitas vezes isso e também não sabe disso. Por quê? Porque não acompanha a política. Nós tivemos essa semana o lançamento de um programa, eu não me lembro o nome agora, mas é alguma coisa como Escola Segura. O que acontece? As 21 escolas municipais terão um vigilante, devido aos episódios que vem acontecendo aí Nível nacional, né? nível nacional aí, de violência dentro das escolas, inclusive com mortes. Isso é nível de Brasil e mundial. Porém, inclusive até foi fruto de uma indicação minha junto com o vereador Bainho, na Câmara de Vereadores, pedindo essa vigilância nas escolas municipais. E como é tudo burocrático, é tudo moroso, o que aconteceu? O prefeito, também vendo a necessidade desta segurança nas escolas, fez o processo para se ter a vigilância dentro das escolas. Mas é tudo lento, é tudo moroso, teve que se fazer uma licitação, é feito todo um processo, isso leva tempo. Isso começou lá no mês de março e só se concretizou os vigilantes começando a trabalhar agora no dia 1º de outubro. Então a gente tenta explicar para as pessoas, muitas vezes as pessoas entendem, muitas vezes fazem que não entendem, muitas vezes gostam, muitas vezes não gostam, mas é dessa forma, não existe mágica, existe a coisa certa e no tempo certo. Até parabenizo por esse projeto, porque está protegendo as nossas crianças que estão lá, né? Tendo uma segurança a mais na escola ali, aos olhos das pessoas de má fé, fica mais difícil de entrar na escola ali. Então, já parabenizando pelo projeto, junto com o Jonathan Maia, né, o Bainho, por esse projeto aí de mais segurança nas escolas. Ele não foi exatamente um projeto, foi uma indicação. Isso. Mas realmente passa mais segurança para os pais, para os alunos, para os próprios professores, enfim, de modo geral, é uma coisa necessária e que foi muito bom, foi de grande valia para o município. E quais as ferramentas de planejamento e gestão você considera indispensável para a boa administração pública? É o cuidado com o dinheiro público. É se gastar certo, é se olhar para o recurso público com olhos de como se estivesse administrando a sua casa, não se colocando dinheiro fora. Hoje, a maneira, eu sou um pouco contra a maneira que é conduzida, mas é uma lei. Hoje tem que se cumprir a lei, que é a licitação. O que acontece? Vamos pegar o mercado público aqui, 2,6 milhões para se
para se... Aquilo ali praticamente vai sair do zero, porque a rodoviária antiga ali, há quantos anos estava ali, eu desde que me conheço por gente, estava a rodoviária ali, o muito que foi feito ali, foi feito alguma pintura, alguma coisa nesse gênero. Então, a licitação, ela acaba que vem uma empresa, começa-se o primeiro lance lá, um exemplo, uma obra dessa em 3,5 milhões. Aí vem uma empresa lá de São Paulo, do interior de São Paulo, de Minas Gerais, e começa a baixar. Não, a empresa idônea, ela vem, não, eu vou fazer pelos 3,6 milhões, exemplo, eu não me recordo agora o valor exato. Aí vem outra e dá um lance de 3,4 milhões, a outra vem de 3,2 milhões. E a empresa, muitas das vezes que acaba pegando, ela no meio do percurso, ela acaba abandonando a obra, gerando um prejuízo para o município, para o contribuinte imenso. Isso não é culpa do gestor, é a lei que deixa brechas para que esse tipo de coisa aconteça. Infelizmente acontece, sou contrário a esse tipo de situação, mas é o que acontece. Hoje o setor público não consegue se reformar uma sala se não for através de uma licitação. E às vezes o menor preço, que a lei diz que o menor preço é o que tem que, a empresa com o menor preço é que tem que executar a obra ou o trabalho, o serviço, nem sempre é a empresa que deveria estar fazendo a obra, enfim, executando o que tem que ser feito. Marquinhos, vamos falar agora um pouco sobre a participação dos cidadãos. Quais são os desafios de comunicação existente entre o vereador e a sua população? Então, hoje, até acredito que a população ela não frequenta a Câmara, por exemplo, assistir uma sessão físico, mas existem os meios de comunicação que acabam levando a população o que vem acontecendo no meio político. Mas, de certa forma, vou citar um exemplo recente, houve uma votação regulamentando os aplicativos na cidade. E vem já de uma audiência pública da legislatura passada, onde se foi lá, se debateu, se discutiu, e naquele momento não aconteceu de vir o projeto. Agora veio o projeto regulamentando, porque tudo na vida tem que ser regulamentado. Não existe um segmento que não exista leis para serem cumpridas, enfim. E nós votamos em primeira votação, votamos em segunda, fizemos uma emenda coletiva com todos os vereadores para que o projeto inicial, ele vinha que todos os veículos tinham que ter 10 anos no máximo de uso para se trabalhar como aplicativo. E nós regulamentamos deixando para 10 anos, porém, esses proprietários desses automóveis têm 2 anos para se adequar aos 10. E acima de 15 anos, 6 meses, porque 15 anos o veículo realmente já não está em boas condições, até para dar segurança e conforto ao passageiro. Fizemos a votação na segunda, na terça, e deu 5, 6 pessoas lá. Depois que virou lei, aí todo mundo veio a cobrança, porque os que tinham carro mais velho, porque a gente não sabia, porque fizeram para prejudicar, mas no momento que estava ali acontecendo, foi divulgado em rede social, através da imprensa, que iria acontecer aquilo. Ninguém foi lá. Depois que virou um projeto, veio a reclamação, veio a cobrança para cima de nós, vereadores, mas quando isso estava acontecendo, por que não foram lá? Por que não tentaram dar uma ideia? A gente precisa de mais um tempo, ou quem sabe para 12 anos, o tempo de uso de um veículo, enfim. Então, a população também, eu vejo, como eu falei, vejo que já acompanha mais, mas poderia acompanhar muito mais e até contribuir com ideias, mas não é o que acontece. Vejo que melhorou já isso desde quando eu comecei na política em 2013, mas ainda se falta muito. E visto toda essa dificuldade da informação chegar na população e a população conseguir absorver
e entender o que está sendo passado para eles ali, que estratégias que você usa para driblar essa dificuldade de comunicação e conseguir fazer com que a população entenda? Olha, esse é um desafio constante, principalmente quando é uma coisa polêmica, um projeto polêmico. Você usa redes sociais, você tem a tribuna onde você fala, você explica, você tenta passar a mensagem. Muitas das vezes as pessoas entendem e muitas das vezes fazem que não entendem. Mas não tem como ser diferente. Tem coisas que tem que se fazer, tem que se mudar, às vezes, uma lei, tem que se ampliar, tem que se retira-se um parágrafo, se põe outro, porque hoje existem leis que são lá de 1980, 1970, então, um exemplo aí que está vindo agora é o novo plano diretor. Nosso plano diretor está defasado, está... problema de loteamentos aí que não... O nosso perímetro urbano ficou pequeno, a cidade cresceu, então no novo plano diretor vai se ampliar o perímetro urbano para se poder fazer loteamentos, novas moradias e tal, mas aí agrada-se a uns e descontenta-se outros, né? Muitos vão ficar felizes porque vai ter novos loteamentos, mas aí vai para perto de empresas, ali perto da Guararapes. É um exemplo clássico, tá? Para sair um loteamento, porém tem a Guararapes, mas só se tem uma entrada. Se imaginou ali 100 casas, ali mais 150 moradores, média de 3, 4 pessoas por residência, vai se ter mais 500, 600 pessoas. Aí tem caminhões e todo o movimento da Guararapes saindo, tudo isso saindo por uma rua só. Então precisa de planejamento, né? De repente teria que fazer uma outra rua ligando até a rodovia, algo no gênero, porque se não é planejado, o que acontece? Acaba afogando ali. Quando se fala em termos, é tudo muito bonito, tudo muito certinho, vai mais moradia e tal, mas arruma-se de um jeito e se cria um problema monstro que lá na frente é onde vai estourar o prefeito, o executivo, para os vereadores, enfim. Mas essa é a realidade, a gente tenta passar a mensagem, alguns aceitam a mensagem, outros fazem que não aceitam, outros entendem, outros fazem que não entendem, outros não entendem mesmo, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Se vem falar com a gente conversa, explica, se não através da rede social, a imprensa, hoje, volto a falar, a imprensa, ela passa a ser um órgão muito importante, já digo, na vida, né? Porque a imprensa também leva informação com credibilidade, com verdades, né? Principalmente quando eu leio informações, eu procuro ver a fonte. Porque hoje a gente sabe as fontes que são confiáveis e que não são. Marquinhos, e dessa trajetória da tua vida pública, desde quando você iniciou, qual que foi o teu maior desafio que você teve? Desde lá, quando você era assessor, que daí passou a secretário, qual que foi a tua maior dificuldade até chegar hoje como vereador? Como você geriu essa dificuldade perante a população? Minha maior dificuldade, na verdade, foi conseguir se eleger. O pleito é uma coisa assim, porque quando eu estava como assessor, como eu já falei antes aqui, eu sempre procurei tratar bem as pessoas, atender bem as pessoas, a população, quem ia até a Câmara ou até a Prefeitura, onde eu estivesse, eu sempre procurei e procuro até hoje tratar bem as pessoas. E quando veio o convite eu jamais imaginei na minha vida um dia ser vereador. E eu sempre digo, aprendi isso no mundo político. Eu estou vereador, eu não sou vereador. Eu estou vereador, isso é passageiro. Então, eu estou tentando vou tentar deixar um legado, porque é 4 anos. Eu não sei se daqui 4 anos se eu quero ir de novo, se eu não quero. Mas o maior desafio foi, primeiro, receber esse convite para concorrer ao pleito. E eu pensei muito, porque eu nunca imaginei isso na minha vida.
E depois que eu aceitei, esses 45 dias de campanha é uma coisa assim surreal. É muito difícil. Tem dias que você... Porque são 40 dias, 45 dias sem folga. Você levanta... Eu levantava às 7 horas da manhã e dormia meia-noite. E tem dias que parecia que eu ia fazer esses 657 votos que eu fiz. E tem dias que parecia que eu não ia fazer nenhum, nem o meu. Então foi a coisa mais difícil, foi concorrer ao pleito, mas foi gratificante, porque todo ser humano, isso é do ser humano, o ser humano não quer perder. E quando eu entrei, graças a Deus eu posso dizer que eu não dependo da política para viver hoje. Mas quando você entra, você acaba agarrando aquilo como uma coisa pessoal e você quer chegar, você quer ficar entre os 13 mais votados. E eu entrei, houve candidatos, houve 2 que fizeram mais votos do que eu, porém eu entrei pela legenda. Mas se fosse os 13 mais votados, eu era o último que entraria, eu seria o 13º mais votado. Então foi gratificante, durante a campanha foi difícil, foi muito difícil, e as pessoas me perguntavam, como está a sua campanha? Eu dizia, eu não sei, porque existem 13 campanhas maravilhosas, é os 13 que se elegerem. E como você lida com as expectativas, as críticas e as frustrações da população? Repete, por favor, críticas... As expectativas e as frustrações, porque quando as pessoas elas trazem uma demanda, elas já vêm com a expectativa e depois talvez elas tenham que lidar com a frustração e isso com certeza acaba voltando para você. E como que você gere tudo isso assim? As expectativas, quando acontece que você vê que você teve através de um voto num projeto, alguma coisa do gênero, você fica feliz porque aconteceu, porque melhorou o bairro, porque melhorou um ponto da cidade, porque melhorou o posto de saúde. Então você fica feliz. As críticas, quando ela é construtiva, é bacana você ouvir. Se for uma crítica construtiva, o problema é que a maioria é críticas. Existem hoje os juízes de rede social. Que vai lá, a pessoa lê e ela escreve o que vem no momento na cabeça dela. Então eu me considero uma pessoa muito tranquila e quando eu vejo esse tipo de crítica eu acabo eu não dou bola porque eu falo por mim e acredito que os outros 12 vereadores todo mundo quer o melhor para a população. Ninguém quer fazer algo para prejudicar alguém ou fazer alguma coisa que seja ruim para o município. Então, quando vem, você olha lá, às vezes uma pessoa lá que... vou dar um exemplo aqui, agora vai ser implantado o estacionamento rotativo. Eu fiz uma indicação no começo do ano pedindo o estacionamento rotativo, porque comerciantes aqui, até próximo aqui, o Jaime, ali da Bom Jesus, ali me conversou comigo, fiz essa indicação, posteriormente a isso, a Câmara pediu para os outros vereadores para fazer uma indicação coletiva, mandando o projeto semi-pronto ao prefeito para ele devolver para a gente aprovar. E quando eu fiz a indicação, já recebi umas críticas, gerar mais um custo, porque você ganha bem, você que ganha bem pode pagar, a população não pode. Não então assim, precisa-se botar o estacionamento rotativo, mas veio críticas porque você vai se pagar lá R$1, R$1,50, 2 talvez, não sei, mas precisa-se do estacionamento rotativo. Hoje, se tu circular aqui na Barão do Rio Branco, na Rua dos Bancos, você não consegue mais estacionar em horário de pico, e fora do horário de pico também está difícil. Então, nesse momento, veio críticas, mas eu li, eu não respondo, não me envolvo em polêmica, porque eu acho que é um desgaste desnecessário. E quando a população se frustra porque algo não acontece, nós também, os vereadores, às vezes até o próprio prefeito, ele também se frustra, porque nem tudo que a população almeja é possível. Tudo se depende de recursos, de dinheiro, e como eu acabei de falar, o município ele é limitado, porque o município pequeno arrecada, mas a demanda é muito alta, é muito grande, e
o prefeito tem que estar sempre cuidando do limite prudencial, porque se arrecada lá 450 milhões, enfim, ele pode gastar até 51% com pessoal. Aí o resto, o montante que é que se investe, e pouca gente sabe que caçador, por exemplo, se arrecada muito. O dinheiro que vai a Brasília se arrecada aqui. O único recurso próprio que o prefeito tem, se não me falha a memória, é IPTU e Alvará. O resto, ICM, PIS e CONFINS, enfim, todos os impostos vai a Brasília. E desse montante que vai a Brasília, se não me falha a memória, 50% fica em Brasília, 35% vem a Florianópolis, para o governo do estado, e se volta ao município, cerca de 13% ou 14%, é algo assim. Então a gente arrecada muito e recebe muito pouco de volta. Por isso que não se tem tudo que precisa, não se tem obras, não se tem... Né? A população não sabe isso. E a população costuma olhar só para a arrecadação, né? Mas eles também nunca buscam entender o que volta. Né? Exatamente. O sistema hoje, do meu ponto de vista, é errado. Você se produz. Temos indústrias aqui poderosas, mas se manda um volume muito grande de dinheiro e se recebe a minoria. Né? Mas é o sistema, nós temos que aceitar, porque leis estão aí para ser cumpridas e é assim que funciona. E intercalando com essa pergunta, como você já respondeu, como você percebe a relação da função pública e a necessidade da transparência? Como que você vê hoje a transparência do município? Como eu trabalhei com o prefeito Alencar, eu sei a pessoa que ele é. O Alencar é uma pessoa muito sensata, honesta, corretíssimo. E quanto à transparência, hoje se tem o portal da transparência tanto na Câmara como na Prefeitura. Tudo que é feito está ali. E você falou agora, falando em críticas aqui, as pessoas às vezes criticam e tal, mas tudo que é feito está no portal. Ela critica, mas não entra no portal ali. Se tá, tudo a transparência, por isso que existe o portal da transparência. Tudo que se é feito, tudo que se gasta centavo por centavo está no portal da transparência. Então eu vejo que Caçador, o nosso portal está ali, eu vejo que existe uma transparência, se não de 100%, de 95%. Ou talvez o próprio portal da transparência não ainda precisa de adequações, alguma coisa do gênero, mas existe uma transparência. E está ali, é disponível a todo cidadão, a todo município. Então, encerrando nosso SESMOcast, obrigado, Marquinhos, por ter aceito o nosso convite, estar aqui falando um pouco da tua trajetória da área da administração pública aqui no nosso município. Em nome da UDESC, a gente agradece a tua presença aqui na universidade, e vamos deixar um minuto de palavra livre, que você quiser deixar aos nossos ouvintes, pode ficar à vontade. Eu agradeço, como eu falei no começo aqui, foi uma honra receber esse convite, me senti privilegiado. E a gente está aí, temos mais 3 anos, 3 meses para concluir o mandato. Esperamos que nesses 3 anos e 3 meses, aproximadamente 40 meses, que muitas coisas boas aconteçam no município. Esperamos que o Deus ilumine o prefeito Alencar Mendes e que esses recursos se venham também, porque sem recursos não se faz nada. Esperamos que se melhore os bairros, o centro, e que se venham coisas novas, que se melhore a saúde, a educação, enfim, de modo geral, a ideia é sempre que Caçador seja uma das melhores cidades do estado, que as pessoas que moram aqui possam dizer: eu moro em Caçador porque eu gosto de Caçador, porque Caçador está melhorando a cada dia, é uma cidade aconchegante, com bastante emprego. Esta é a minha frase final, que Caçador já é uma cidade aconchegante, boa para se morar, que seja melhor ainda. Muito obrigada, Marquinhos, pela sua disposição em estar aqui hoje. Agradeço em nome da nossa turma de Administração Pública, a turma 2 da UDESC,
Muito obrigada por nos dar a chance de ouvir a palavra de alguém que está à frente, né, da gestão pública e pode trazer em primeira mão essas informações que você trouxe aqui para nós hoje. Eu agradeço também. Sucesso a vocês. Tomara Muito que... obrigada. Não sei quanto tempo ainda falta para a formação, mas sucesso a vocês e quero estar nessa formatura aí, dando os parabéns a todos vocês.